O Eterno disse a Moisés: Consagrem a mim todos os primogênitos, o primeiro a nascer entre os israelitas, seja homem, seja animal, será meu. Moisés fez este pronunciamento ao povo: Lembrem-se sempre deste dia. Foi neste dia que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão. O Eterno tirou vocês de lá com o poder da sua mão. Não comam pão que contenha fermento. Vocês estão saindo na primavera, no mês de Abibe, e deverão repetir esta cerimônia no mesmo mês, depois que o Eterno tiver estabelecido vocês na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, como ele prometeu a seus antepassados. Ele dará a vocês uma terra em que manam leite e mel. Vocês deverão comer pão sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia celebrarão uma festa ao Eterno. Durante 7 dias comerão apenas pão sem fermento. Em nenhum lugar deverá haver fermento ou coisa fermentada. Nesse dia, digam a seus filhos: É por causa daquilo que o Eterno fez por mim quando saí do Egito. O dia que vocês vão guardar será como um sinal em sua mão, um memorial entre seus olhos, a instrução do Eterno na boca de vocês. Foi com o poder da sua mão que o Eterno tirou vocês do Egito. Ano após ano, celebrem esse ritual nos dias indicados. Quando o Eterno os estabelecer na terra dos cananeus, como prometeu a vocês e a seus pais, e entregá-la a vocês, separem para o Eterno o primeiro a nascer. Todos os primogênitos entre os animais pertencem ao Eterno. Se quiserem, poderão resgatar a primeira cria da jumenta, substituindo-a por um cordeiro. Se optarem por não resgatá-la, deverão quebrar o pescoço do animal. Vocês deverão resgatar todos os primogênitos do sexo masculino entre seus filhos. Quando seus filhos perguntarem: O que isso quer dizer? Expliquem: O Eterno, com o poder da sua mão, nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó estava obstinado e não queira nos deixar sair, mas o Eterno matou todos os primogênitos no Egito, de homens e de animais. É por isso que ofereço em sacrifício ao Eterno todos os machos que nascem primeiro, e resgato o menino primogênito. Esta declaração servirá como sinal em suas mãos, um símbolo no meio da testa de vocês. O Eterno nos tirou do Egito com o poder da sua mão. Depois que o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, pois pensou: se o povo deparar com a guerra, mudará de ideia e vai querer voltar para o Egito. Então, Deus conduziu os israelitas pelo caminho do deserto, rodeando o Mar Vermelho. Eles saíram do Egito em formação militar. Moisés levou com ele os ossos de José, pois este havia feito a família jurar solenemente, dizendo: com certeza, Deus os responsabilizará se não o fizerem. Por isso, não deixem de levar meus ossos com vocês. Eles saíram de Sucote e acamparam em Etã, à margem do deserto. Durante o dia, o Eterno ia à frente deles numa coluna de nuvem, para orientá-los no caminho, e à noite, numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso, eles podiam viajar sem impedimento de dia ou de noite. A coluna de nuvem, durante o dia, e a coluna de fogo, à noite, acompanhavam o povo o tempo todo. O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem de direção e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar, em frente a Baal-Zefon. Assim, o faraó vai pensar: os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. E mais uma vez farei que o faraó fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Meu plano é usar o faraó e seu exército para pôr minha glória em evidência. Assim, os egípcios vão entender de vez que eu sou o Eterno. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, ele e os membros da corte mudaram de ideia, dizendo: o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão de obra escrava. Mais que depressa, o faraó mandou preparar suas carruagens e reuniu o exército.
aparelhou 600 de suas melhores carruagens, mais o restante das carruagens egípcias e seus respectivos condutores. O Eterno induziu o rei do Egito a ficar outra vez obstinado e disposto a perseguir os israelitas, que haviam dado as costas para ele e ido embora sem olhar para trás. Os egípcios saíram em perseguição deles e os alcançaram no acampamento à beira-mar. Todas as carruagens do faraó, com seus cavalos e condutores, e todos os seus soldados de infantaria se posicionaram em Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefon. Foi então que os israelitas avistaram o exército do faraó, os egípcios, indo atrás deles. O medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitérios suficientes no Egito e por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado você que isso iria acontecer? Não dissemos: deixe-nos em paz aqui no Egito. É melhor ser escravo no Egito que cadáver no deserto? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. O Eterno disse a Moisés: por que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Segure bem alto seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Enquanto isso, induzirei os egípcios a continuar obstinados na perseguição. Vou usar o faraó e o exército dele inteiro, suas carruagens e seus cavaleiros, para pôr minha glória em evidência. Assim, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Em seguida, o anjo de Deus, que estava à frente do acampamento de Israel, posicionou-se à retaguarda, e o mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ela envolveu o primeiro acampamento na escuridão e inundou o outro com luz. Durante toda a noite, um exército não pôde se aproximar do outro. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Eterno afastou as águas com um fortíssimo vento oriental que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se transformou em estrada, depois que as águas foram divididas. Os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. Depois, foi a vez dos egípcios, que empreenderam uma corrida desenfreada pelo meio do mar com todos os cavalos, carruagens e condutores do faraó. Já era fim da madrugada, e lá da coluna de fogo e de nuvem, o Eterno semeou o pânico no meio do exército egípcio, travando as rodas das carruagens, que ficaram atoladas. Os egípcios começaram a gritar: fujam de Israel, o Eterno está do lado deles e contra o Egito. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, e as águas vão se fechar sobre os egípcios, suas carruagens e seus cavaleiros. Ao raiar do dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, que começou a se fechar, enquanto os egípcios tentavam fugir. Mas o Eterno apanhou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram as carruagens e os condutores do exército do faraó, que haviam perseguido Israel até o mar. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram pelo meio do mar sobre solo seco, entre duas paredes de água, uma à esquerda e outra à direita. Naquele dia, o Eterno libertou Israel em definitivo da opressão dos egípcios. Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder do Eterno. Ao ver o que ele havia feito com os egípcios, o povo temeu o Eterno e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. Então, Moisés e os israelitas cantaram juntos ao Eterno esta canção: canto com o coração ao Eterno, que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar o cavalo e o cavaleiro.
O Eterno é minha força, o Eterno é minha canção, o Eterno é minha salvação. Assim é o meu Deus, e vou contar isso ao mundo. Assim é o Deus de meu pai. Vou espalhar essa notícia por todo lado. O Eterno é guerreiro, eterno sob todos os aspectos. As carruagens e o exército do faraó, ele os lançou no mar. Seus melhores oficiais, ele afogou no Mar Vermelho. As águas agitadas do oceano os cobriram, afundaram como uma pedra no fundo do mar. Eterno, sua mão direita é forte e irradia poder. Sua forte mão direita esmaga o inimigo. Em sua poderosa majestade, ele despedaça seus inimigos arrogantes. Descarrega a chama do seu furor e os consome como capim seco. Ao sopro das suas narinas, as águas se ajuntaram. Águas revoltas ficaram represadas. Águas profundas viraram um atoleiro. O inimigo disse: eu os perseguirei e vou acabar com eles. Vou tomar o que é deles e assim me saciar. Puxarei minha espada e minha mão os deixará desnorteados. Mas sopraste com toda a força e o mar os encobriu. Eles afundaram feito chumbo nas águas imponentes. Quem se compara a ti entre os deuses, ó Eterno? Quem se compara a ti em poder, em santa majestade, em louvores que suscitam temor, ó Deus, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Mas o povo que redimiste foi conduzido com amor e por misericórdia. Sob tua proteção, foi guiado às tuas santas pastagens. Os povos se assustaram ao saber da notícia. Os filisteus se contorceram e tremeram. Até os chefes de Edom se abalaram e também os poderosos de Moabe. Todos em Canaã entraram em pânico e esmoreceram. O pavor e o medo os deixaram desnorteados. Com o movimento do teu braço direito, tu os deixaste paralisados como pedras, enquanto teu povo atravessava o mar, ó Eterno, até que o povo que formaste tivesse atravessado. Tu o trouxeste e o plantaste no monte da tua herança, no lugar em que habitas, no lugar que criaste, no teu santuário, Senhor, que estabeleceste com as próprias mãos. Que o Eterno reine para sempre e por toda a eternidade. Os cavalos, as carruagens e os cavaleiros do faraó entraram no mar, e o Eterno fez as águas se voltarem contra eles, mas os israelitas atravessaram o mar a pé sem se molhar. Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a acompanharam, dançando com tamborins. Miriam dirigia o cântico que dizia: cantem ao Eterno, que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles viajaram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Chegaram a Mara, mas não havia condições de beber a água que havia ali, porque era amarga. Por isso, deram ao lugar o nome Mara, amarga. E o povo foi reclamar com Moisés: o que vamos beber? Moisés clamou ao Eterno e ele mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou-o na água e ela se transformou em água doce. Foi nesse lugar que o Eterno fixou normas e regras, e foi ali que começou a pôr Israel à prova. O Eterno disse: se vocês forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo aos seus mandamentos e guardando suas leis, então não atingirei vocês com as doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas.